Marinho pode ser o novo jogador do Corinthians. Alessandro da declaração que não vai contratar substitutos para o Renato Augusto. Mantuan não é mais jogador do Corinthians. Firmino da declaração polêmica, e será que ele pode vir para o Corinthians? Você vai entender tudo no canal do Corintianeiro logo após a vinheta. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais informações e notícias do Corinthians. Pessoal, o Marinho está no radar do Corinthians. O jogador do Flamengo tem contrato até dia 31/12 e vai ficar livre no mercado para assinar com qualquer equipe. Corintianeiro, existe uma proposta na bala para o jogador vir para o Corinthians? Ainda não. Existe especulação e demonstração de interesse. O Duílio, junto com o Alessandro, disse que quer contar com o jogador a partir de 2023 no Corinthians. O próprio Marinho tem reclamado muito de falta de oportunidade no Flamengo. Ambas equipes decidiram não renovar o contrato. Fiel torcida, quero saber de vocês. Vocês acham que o Marinho daria certo no Corinthians? O jogador tem 32 anos de idade e não está apresentando um bom futebol no Flamengo, apesar da sua falta de oportunidade. Marinho é um jogador que foi excelentíssimo no Santos, fazendo um ótimo futebol. Eu penso assim, se o jogador vai ficar livre no mercado e o custo financeiro é baixo, compensa sim o Corinthians contratar. Contrata o jogador e coloca lá. Obviamente, o jogador não pode querer ganhar 800, 900 mil reais por mês, não é, fiel? Pagando ali entre 400, 300 mil, coloca o jogador na equipe e vai jogar bola. Marinho se demonstrou ter grande capacidade técnica em tempos atrás. Obviamente que não é um jogador e vai chegar e vai resolver o nosso problema. Mas é uma grande aposta que eu acho que compensa. Apesar da sua idade de 32 anos, o jogador tem um bom porte físico e totais condições de disputar o Campeonato Brasileiro. O que vocês acham, fiel? Comentem aí, vocês gostariam de ver o Marinho no timão? Sim ou não? Pessoal, segundo notícias do Corinthians, o Alessandro, após sair do evento da Confederação Paulista de Futebol, em entrevista, o Alessandro disse as seguintes palavras: não compensa contratar um jogador, um meia ofensivo, porque não há meias ofensivos igual o Renato Augusto. Isso é desculpa? Ou é incompetência? Ou você acha que o torcedor é burro? É óbvio que não existe um meia ofensivo hoje no Brasil que jogue igual o Renato Augusto. O Renato Augusto, ele é garçom, ele joga de terno. Não existe meia ofensivo hoje no Brasil que jogue igual o Renato Augusto. Mas um time de ponta igual o Corinthians necessita de um cara que pelo menos joga 60% do que o Renato joga para armar a jogada em caso ele ficar de fora. Ele vai fazer cirurgia recentemente. Segundo notícias do Corinthians, foi confirmada a lesão de menisco. Eles colocam 15 dias para o jogador voltar. Aí vem recuperação, perca de ritmo de jogo. Você pode colocar aí no mínimo um mês e meio para o Renato tá em sua forma física ideal para jogar de novo. Fora que o jogador volta sem falta de confiança. E a gente não tem, Alessandro, senhor Alessandro Nunes, um meio ofensivo hoje para substituir o Renato. Fiel, vale destacar que as oportunidades de mercado, o Corinthians perde todas. Devemos lembrar recentemente agora o Luan Dias, que tinha contrato com o Água Santa até 2025. O Santos ofereceu 500 mil reais para a quebra de contrato. A quebra de contrato foi feita e o jogador veio por um salário. Quantos que vocês acham, fiel, que o Luan Dias ganhava na Água Santa? 10 mil reais? 20 mil reais? 5 mil reais? O Santos oferece lá 100 mil reais para o cara, 200 mil reais para o cara. É um up na vida do cara e no salário. Óbvio que o jogador vai aceitar. O Luan Dias tem 25 anos, é promessa. É promessa. Imagina a cabeça do garoto
Se ouve dizer que o Corinthians está interessado nele. R$ 500 mil para uma promessa com grande expectativa de venda futura é um ótimo negócio. E o Corinthians perdeu pro Santos. Time que não ganha nada faz 50 anos, time que tem uma rentabilidade financeira menor que a do Corinthians, e o Corinthians perdeu um grande jogador em potencial para o Santos. Porque mesmo se o Corinthians faz a mesma proposta para o Água Santa, R$ 500 mil, tenho certeza que o Luan Dias preferiu o Corinthians do que o Santos, que não ganha nada aí já faz um bom tempo. Pessoal, segundo notícias do Corinthians, o Zenit vai ficar com o Mantuan. É, isso mesmo. Só que a grande questão é a seguinte: na negociação com o Yuri Alberto, o Corinthians dispôs de algumas porcentagens para o Zenit, para sair mais barato a compra de Yuri Alberto. Então, o Zenit ficando com o Mantuan, o Corinthians deve receber entre 2 e 3 milhões de euros, que aproximadamente vai dar 15 milhões de reais. Aí eu já acho que é outro erro da diretoria. E vocês, fiel? O Mantuan é um atacante jovem e bem promissor. 15 milhões de reais num garoto jovem, num garoto promissor, num garoto que está jogando bem, saiu do Corinthians voando, diretoria do Corinthians. Acorda! Vamos usar a cabeça, a gente está vendendo nossas joias por preço de banana. Vamos usar a cabeça, Mantuan está saindo por 15 milhões. Estamos perdendo o Bruno Mendes, novo de 23 anos, porque não quer pagar 800 mil pro cara. Gente, isso é atitude de time pequeno, que não é o caso do Corinthians. O Corinthians é o time do povo, o time da massa. O Corinthians não pode passar por essa situação. Quem que não paga 800 mil para um grande jogador em potencial de venda, que é o Bruno Mendes? Quem que não paga 500 mil para quebrar um contrato para ter o Luan Dias de 25 anos? Quem que vende um jogador por 15 milhões de reais, novo, atacante, que joga pra caramba, no time de Vitor Pereira? O Mantuan foi um dos principais jogadores do Corinthians. Duílio, acorda, cara. A gente tem que usar a cabeça. Corinthians é time grande, não pode passar, não pode perder oportunidades por dinheiros irrisórios pelo tamanho do Corinthians. Bom, enfim. Pessoal, segundo informações do Corinthians, foi perguntado para o Alessandro sobre o Firmino. Firmino que já falou que gostaria de um dia voltar para o Brasil e jogar no seu time do coração. Segundo notícias do Corinthians, o time de coração do Firmino é o próprio Corinthians. O cara disse que quer voltar para o Brasil. O Corinthians vai esperar o cara ligar. Alô, Duílio, cara, eu quero voltar para o Brasil. Tem uma vaguinha aí? Cara, o Corinthians deveria entrar em contato com o cara, oferecer, mostrar projetos para o cara, oferecer um bom salário, porque não é só porque o cara ama o Corinthians o cara vai sair de lá aqui para ganhar R$ 1 milhão, né, cara? Então, há uma expectativa do Firmino, sim, porque o contrato do Firmino está para vencer e ele não vai renovar com o Liverpool. Porém, é o mesmo caso do Carlos Augusto. Firmino é um jogador de cenário mundial e está jogando um bom futebol. Vale destacar que na última rodada agora, o Firmino fez um gol contra o Arsenal. Então, Firmino é um jogador que tem potencial, é um jogador que pode voltar, sim. Porém, fiel, torcida do Corinthians, o Corinthians tem que parar de trabalhar com expectativas e trabalhar com algo mais concreto. O Corinthians perdeu quanto tempo atrás de Cavani, quanto tempo atrás de Coutinho, e nisso a gente deixou de olhar o futebol sul-americano porque a gente acreditou num sonho e seguiu ele cegamente. Pessoal, o Corinthians precisa trabalhar com os pés no chão. Agora a gente vai criar outra novela em cima do Firmino. Vamos ficar aí 20, 30 dias falando do Firmino. Aí no final, que eu não acredito nessa diretoria mais, vai lá, não traz ninguém. E a gente perde oportunidades de mercado, igual esses garotos jovens que eu comentei aqui no vídeo. Fiel torcida, o Corinthians é o maior time do Brasil. Não podemos passar por algumas situações pequenas que estamos passando por causa de incompetência dos comandantes do Corinthians.
Eu estou certo ou estou errado? Por favor, fiel, comentem no vídeo. Eu quero saber se eu estou errado ou se vocês concordam comigo, tá bom? Espero vocês lá. Galera, queria dizer para vocês, meu muito obrigado pela presença. Deixa seu like, é essencial o seu like. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal do Corintianeiro para ajudar nós a espalhar o nosso trabalho para mais pessoas. Fiel, muito obrigado e vai Corinthians!